que significa o exame de hemoglobina glicada? Você já ouviu falar que o nome desse exame chama-se HbA1c. A hemoglobina A é a nossa principal hemoglobina e o código C é para o açúcar glicose. As hemácias ou eritrócitos, ou chamados também de glóbulos vermelhos, são células que podem receber uma sobrecarga de glicose, sim, em pacientes diabéticos. Há momentos em que a glicemia está alta, mesmo o paciente sendo tratado, e fazendo dieta. Naqueles momentos em que a glicemia está mais alta, as hemácias recebem mais glicose. A glicose se liga na cadeia beta da hemoglobina, ocorre um rearranjo e forma um composto estável. Assim, enquanto a célula tiver vida, a hemoglobina vai estar ali marcada e glicada. Então, como as hemácias possuem uma meia-vida de 120 dias, isso requer dizer que uma hemoglobina que foi glicada hoje, ela pode ficar até 120 dias, certo? Então, ela representa, a hemoglobina, as glicemias passadas. Então, quanto mais descontrole glicêmico, maior nível de glicação. Vamos ver agora. Em situações normais, em pessoas não diabéticas, a hemoglobina glicada é menor do que 5,7%. O percentual de glicação da hemoglobina aumenta em pessoas com pré-diabetes, certo? Então, já é de maior ou igual a 5,7 e menor que 6,5. Maior ou igual a 6,5 já é um indicativo de diabetes, embora haja outros exames para avaliação, certo? Então, quando a hemoglobina é glicada com glicose, porque ela pode ser glicosilada com outros açúcares, mas quando é com a glicose é chamada HbA1c, que representa 80% da glicosilação total. Isso representa o quê? Se uma pessoa hoje, vamos supor que você hoje coletou o seu exame de HbA1c, colhido hoje. Esse exame representa as glicemias de um mês atrás, impactando em 50% do valor da hemoglobina glicada do exame. O impacto de 25% são das glicemias mais antigas, de 2 meses, e mais 25% de impacto das glicemias de 3 a 4 meses. Então, uma hemoglobina coletada hoje, a colheita foi feita hoje, ela representa glicemias do passado, até de 4 meses. Então, se o indivíduo saiu da dieta, saiu do controle glicêmico ou do tratamento e descontrolou a glicemia há muitas semanas atrás, ou meses, a hemoglobina ficou marcada com a glicose. Então, mesmo que ele faça uma dieta recente, vamos supor que ele fez uma semana de dieta e fez a hemoglobina glicada e a glicemia de jejum, a glicemia de jejum pode até estar boa, mas a glicada vai estar alterada, porque foi marcada na hemoglobina, certo? Mas só significa isso, a hemoglobina glicada, essa filmagem ou memória das glicemias? Não, significa um índice de risco para o paciente desenvolver efeitos crônicos, que nós vamos ver, porque assim como a hemoglobina pode ser glicada, há alguns tecidos do nosso organismo que podem também glicar proteínas, ou seja, outras proteínas, aquelas que estão dentro das células teciduais, podem também serem glicadas. Para pacientes que têm anemia, principalmente anemia hemolítica, o nível de hemoglobina total do sangue baixa. Então, o percentual de glicação também pode estar mais baixo e haver erros nesses exames da HbA1c. Nesse caso, o médico pode optar pela frutosamina, que representa as proteínas plasmáticas. A principal fração é a albumina, certo? Então, como as proteínas plasmáticas elas se renovam de 14 a 21 dias, porque a meia-vida delas são de 2 a 3 semanas, então a frutosamina representa o controle glicêmico de 2 a 3 semanas para trás. Então, se hoje uma pessoa colher uma frutosamina, representa o estado de controle glicêmico de 2 a 3 semanas atrás.
A fluoxamina pode ter problemas na dosagem dela? Pode. Se o paciente tiver doença renal ou já tiver comprometimento renal com albuminúria, perdendo a albumina na urina, pode dar erro também na fluoxamina. Então, tudo isso é preciso avaliar. Através dos estudos, ficou determinada a glicemia média com base no padrão de HbA1c. Então, já que a hemoglobina glicada ela representa o grau de variação da glicemia ao longo de 3 ou de 1 a 4 meses atrás, sendo que o impacto maior é do primeiro mês, né, que é 50%, então nós podemos calcular a média glicêmica ou a glicemia média do paciente. Então, quando uma pessoa tem uma hemoglobina glicada dosada, basta que a gente multiplique pelo fator 28,7 menos 46,7 e encontramos a glicemia média que corresponde a essa hemoglobina glicada. Lembre que mesmo uma pessoa não sendo diabética, nos momentos pós-absortivos e momentos pós-prandiais, a glicemia é maior do que aquela de jejum, né? Então vamos lá. Quando a hemoglobina glicada é 6, a glicemia média é 126 miligramas por decilitro. Então existe uma regrinha ou uma constatação, né, que já foi feita, é que quando a hemoglobina glicada aumenta 1%, a glicemia tende a aumentar quase que 29 miligramas por decilitro, ou seja, varia um pouco entre 28 e 29 miligramas por decilitro. Vocês podem ver até nas tabelas que tem de glicemia média e hemoglobina glicada. Segundo Natan e colaboradores, essa tabela foi construída usando um intervalo de confiança de 95%. Ela mostra a correspondência entre os níveis de HbA1c e os níveis da glicemia média, né? Considerando os últimos 4 meses do indivíduo, porque vocês sabem que se colher uma hemoglobina glicada hoje, ela representa as glicemias de até 4 meses atrás. Então, quando a hemoglobina glicada é 5, a glicemia média é 97. A gente pode até usar aquela fórmula que eu falei que dá certinho. E nos estudos de Natan, o valor mínimo seria 76 e o valor máximo seria 120 dessa média, ou desses valores de glicose da pessoa, e a média 97, certo? Então, ele estabeleceu o valor mínimo e o máximo das glicemias de até 4 meses atrás. E aqui está o valor médio para todas elas, ó. Tá certo? Então, uma hemoglobina glicada de 7, ela representa uma média glicêmica de 154. E esse 7 é um valor limite, tá certo? Então, à medida que vai aumentando aqui a hemoglobina glicada, significa que as glicemias médias são maiores. E não pensem vocês que somente a hemoglobina glica. As proteínas teciduais também podem glicar. Alguns tecidos também podem receber essa sobrecarga de glicose. E o paciente desenvolver efeitos crônicos. Então, a hemoglobina glicada não significa apenas a glicemia média. Ela é um índice de glicação geral que mostra que grau de risco o paciente está. Tá certo? Risco de desenvolver efeitos crônicos. Porque não é somente ela que glica. Antes de vermos os efeitos crônicos, vamos ver aqui valores de referência e metas para pacientes diabéticos, tá certo? Então, adultos, crianças, adolescentes e diabéticos em geral, a meta principal é de uma hemoglobina glicada menor do que 7%, para que ele não desenvolva efeitos crônicos, certo? Mas vocês sabem que os tratamentos para diabetes, existem vários tipos de diabetes, existem várias complicações. Então, é possível que haja crises hipoglicêmicas, dificuldades no monitoramento da glicemia. Então, crianças e adolescentes com essas dificuldades, a meta pode ser um pouco mais branda, menor que 7,5%, tá certo? Um idoso saudável, com poucas morbidades e bom aspecto cognitivo, ele pode ficar com menos que 7,5%, certo? Um idoso comprometido já fica mais difícil fazer o controle glicêmico. A
rigidez nas dietas e no controle, não é? Então, tudo fica mais difícil. Então, a meta já é 8,5, né? Idoso muito comprometido, né? Que é um sujeito com muitas comorbidades, com comprometimento cognitivo, né? E do estado geral de saúde. Então, o objetivo é evitar sintomas de hiper ou de hipoglicemia. É fazer um controle glicêmico adequado para esse paciente, mas não tão rígido como os demais. Pacientes com bom controle glicêmico devem fazer o exame de hemoglobina glicada 2 vezes ao ano. Isso são recomendações da Associação Americana de Diabetes. E pacientes com mau controle glicêmico, o exame deve ser feito trimestralmente, ou seja, 4 vezes ao ano. E agora, o indivíduo está com a hemoglobina glicada elevada. Se dosar a frutosamina também vai estar elevada. Ele está com descontrole glicêmico. O que isso representa? Que a glicemia média dele é alta, que ele não está bem controlado. Mas existem outros problemas. Alguns tecidos, como as células da retina, o endotélio vascular, que é a parede dos vasos sanguíneos, os rins, né? O pé do diabético, as inervações periféricas, como o nervo ciático, o cristalino do olho. Esses tecidos estão recebendo uma sobrecarga de glicose. São tecidos insulina independentes e que vão ser lesados quando a glicemia for muito alta. Então, a glicação das proteínas dentro dos tecidos, ou seja, no sangue é a hemoglobina, mas nos tecidos são proteínas das células que vão ser glicadas, fragmentadas, e isso vai causar lesão. Não é o único mecanismo a glicação proteica. Há aumento de radicais livres, há uma série de outras mudanças quando a glicose entra demais nessas células, certo? Então, nós vamos ver aqui alguns tecidos que podem ser lesados. Na retina, o paciente pode desenvolver um quadro de retinopatia, ou seja, não só a glicação proteica, mas outros fatores também vão fazer com que surjam neovasos na área da retina e um quadro de retinopatia que pode levar à cegueira. No rim, o nefro também pode sofrer com esse excesso de glicose e haver a nefropatia. Nos vasos sanguíneos, o diabetes predispõe para a aterosclerose. Na parede dos vasos sanguíneos também, no endotélio vascular, o excesso de glicose vai diminuir o óxido nítrico, vai aumentar os radicais livres. E também, todas essas células, quando a glicose entra demais e se liga à proteína, as proteínas são fragmentadas e surgem substâncias chamadas produtos finais de glicação avançada. Também se formam produtos finais de lipoperoxidação avançada, que são produtos lesivos às células, inflamatórios e uma série de problemas. Então, no endotélio vascular, nós vamos ter o processo de angiopatia, que vai afetar os vasos sanguíneos da macro e da microcirculação. Então, o diabetes descontrolado gera doença cardiovascular. Nas inervações periféricas, principalmente nos membros, mas pode haver em outras partes do corpo, podemos ter um quadro de neuropatia diabética. A neuropatia e a angiopatia estão presentes no pé diabético, ou seja, uma dificuldade na cicatrização de feridas ou feridas espontâneas podem abrir pela má circulação do sangue. O sangue traz normalmente nutriente e oxigênio para as extremidades do corpo. E o pé do diabético pode se complicar, levando a gangrenas e amputações. Também no cristalino do olho, a glicose pode ser convertida, porque nos eritrócitos a glicose pode ser convertida também em sorbitol, que é um álcool. Além de se ligar a hemoglobina, dentro das hemácias, ela pode ser convertida num álcool chamado sorbitol. E esse sorbitol vai aderir à proteína do cristalino do olho, levando ao embaçamento do cristalino e à catarata, que também conduz à cegueira.
Esses são os mais comuns, mas tem muitos outros efeitos, né, do diabetes. O descontrole da glicemia é que gera tudo isso. É o pai e a mãe de tudo isso, é a origem. Então, a disfunção erétil pode acontecer devido à angiopatia, as doenças articulares e muitas outras complicações podem acontecer, diminuindo a expectativa de vida da pessoa e a qualidade de vida. Vamos analisar aqui a hemoglobina glicada de alguns personagens que nós já tratamos em outros vídeos. A Diana, que é uma jovem universitária que leva uma vida saudável e faz atividade física, nós já vimos em outros vídeos que ela tem uma glicemia de 81 mg por decilitro, uma insulina de 5, a hemoglobina glicada de 4,9, a glicemia média dela é 94 mg por decilitro e ela é uma pessoa normoglicêmica. Nosso segundo personagem é o senhor Benício, que trabalha numa loja onde ele é proprietário. Ele é muito estressado, tem pouco tempo e é muito sedentário. Nós já vimos em outros vídeos que ele tem uma glicemia de jejum de 163 mg por decilitro, uma insulina de 7,5 de jejum e um HbA1c de 9%. A glicemia média dele deu 212 mg por decilitro. Então ele precisa tratar o diabetes com seu médico, né? E às vezes mais de um profissional, que tem endocrinologista, cardiologista, nutrólogo e ainda procurar outros, como nutricionista, educador físico, psicólogo e etc. Então ele precisa das modificações do estilo de vida, ok? E cuidados especiais com o DM. Também na UBS, a equipe de saúde pode também orientá-lo e cuidar desse diabetes. Aqui nós temos o Carlos, aquele nosso personagem que vive no limite do pré-diabetes, mas não tem o pré-diabetes porque o TOTG dele foi normal, certo? Mas ele tem hiperinsulinemia, certo? A hemoglobina glicada dele é de 5,6, muito próximo do 5,7 da faixa de pré-diabetes. A glicemia média dele é de 114 mg por decilitro. Para diminuir o hiperinsulinismo e evitar que ele evolua para pré-diabetes e diabetes, ele precisa fazer modificações no estilo de vida. Esse nosso personagem é o João. Já vimos em outros vídeos que João tem uma glicemia de jejum de 112. O tempo de 2 horas do TOTG de 1,65, que caracteriza bem o pré-diabetes. A insulina dele é 24. Ele tem uma baixa sensibilidade à insulina, ou seja, ele é muito resistente, nós já vimos em outros vídeos. A hemoglobina glicada dele está 6,3, está na faixa de pré-diabetes. Inclusive, a hemoglobina glicada é um exame que auxilia no diagnóstico de diabetes e do pré-diabetes. A glicemia média dele é de 134 mg por decilitro. Então, não confunda a glicemia média com a glicemia de jejum. Ele tem pré-diabetes e deve fazer as modificações do estilo de vida. Vocês viram que a hemoglobina glicada, ela representa a glicemia média de até 4 meses para trás. Ela representa também o índice de glicação geral, glicação de proteínas. Então, se a hemoglobina glicada for elevada, dentro das outras células nossas, nos tecidos, também pode haver glicação proteica e lesão tecidual em vários tecidos, vários tipos celulares, levando às complicações crônicas do diabetes.